Olha, esse vai ser um vídeo que ele não é politicamente muito correto. Ele não é politicamente correto. Então, se você quiser ver coisa politicamente correta, você pode tranquilamente ver o programa da Fátima Bernardes, o encontro com Fátima Bernardes, que lá é tudo lindo, todo mundo é igual, tudo é belo, tudo é agradável. Mas não é bem aqui que você vai ver isso. Esse atentado de Paris, as proporções são enormes até agora. Segundo o Le Monde, é um ataque sem precedentes. Tudo bem que a mídia sempre exagera e é tudo sempre sem precedentes, é sempre o maior ataque. Mas os números ainda são a confirmar, já são mais de 100 mortos. Que aí confirmados, e parece que pode chegar até 150, mais ou menos. Além disso, o François Hollande, o presidente da França, ele decretou o estado de emergência e amanhã nenhuma escola vai funcionar, o metrô não vai funcionar, transporte não vai funcionar na França, na cidade de Paris, pelo menos. Não sei na França como um todo, mas é um estado de emergência. Eu vi até o vídeo do François Hollande, e ele lá muito consternado, muito triste assim, que eu compreendo o porquê, é claro. Mas eu acho que um presidente poderia até ser um pouco mais firme no que fala, porque não seria tão legal um presidente transmitir tanto medo e tanto desespero quanto ele transmitiu. Você pode entrar aí no Le Monde e acompanhar isso. E tá aí, né? Legal falar francês, que aí você sempre vai acompanhar tudo em tempo real. Você não vai esperar chegar no Le Monde e passar pro New York Times e depois, sei lá, cair no G1 com sorte. Agora, o que era falado, assim, da política internacional da Síria, né, dos refugiados da Síria, agora, assim, game over, né, em grande parte. Porque se já era uma dificuldade abrir as fronteiras, agora com esses ataques terroristas, que foram 7 ataques terroristas, ao que parece, simultâneos, vai ficar muito complicado. E sempre tem aquela coisa que fala assim, da religião, do Islã e tal, e imediatamente as pessoas chegam, mas veja bem, não são todos que são assim. Mas é evidente, esse é aquele típico argumento que fala, mas a maioria é pacífica. É evidente que a maioria é pacífica, mas de acordo com os serviços de inteligência, aí os extremos, o pessoal que são ali os mais radicais, são de cerca de 15 a 35%, de acordo com os serviços de inteligência em todo o mundo. Ou seja, é muita gente. São mais aí de 300 mil pessoas. Se você quiser ver mais informações, pesquise sobre a Brigitte Gabriel. Brigitte Gabriel. E você vai ver, e ela dá os números precisos lá. E são aí certamente, não sei, pelo menos mais de 300 mil pessoas com vontade com a destruição do mundo ocidental. E é por isso que eu falo que esse não é um vídeo politicamente correto, porque as pessoas sempre acham, todas as religiões são lindas, tudo é ótimo, e é claro que eu não estou falando que aí todo mundo que segue a religião que eles seguem, que os terroristas, que são várias também, não é somente uma, né? E sempre tem esse aí, o pessoal fica cheio de dedos para falar, até porque é confuso falar disso, né? Desculpe os dados imprecisos, eu não sou nenhum especialista sobre o assunto, sou somente eu sou um especialista na minha opinião, mas é sempre confuso. Uma vez eu vi até uma tabela aí que era uma piada de falar, esse é amigo desse, que é amigo daquele e tal, porque é uma zona isso, mas é sempre uma guerra religiosa. Você não acredita no meu Deus, então você merece morrer. E é muito complicado quando eles confundem tão claramente essa questão de lei e Deus, né? Religião e Deus, até porque eles acham, na cabeça aí desses extremistas, eles acham que eles perderam a soberania. Eles acreditam nas antigas e sagradas escrituras e eles nem sequer acreditam. Eles não têm nem o mesmo calendário que nós. Então eles estão comprometidos, esses radicais, com a destruição do mundo ocidental. Quando eu falo isso, não é nenhum discurso de ódio, e nem estou falando, embora seja difícil você imaginar, você ir lá e conversar, e como se fala assim, negociar com o terrorista, né? Eu lembro até que a Dilma falou disso, sempre a Dilma, mas a Dilma falou aí, como você vai negociar alguma coisa com um terrorista, sendo que ele já é criado desde pequeno, é muito assustador isso, né? Tem um documentário aí que eu recomendo, chamado Vice Documentary, ele fala lá do Estado Islâmico, e ele fala, você vê a doutrinação das crianças desde pequena no Estado Islâmico, desde pequena. O garoto tem 6, 7 anos e eles já são criados para matar. Eles são colocados isso na cabeça desde pequena. E é uma guerra ideológica e uma guerra de armas também.
E assim, eu não tenho nenhuma solução aqui, eu estou somente apontando o problema. Mas eu acho também que é muito difícil você imaginar aí e negociar com terroristas. E eu acho uma pena isso. Eu lembro quando aconteceu aquele fato aí do Charles Hebdo, o cartunista, e o cara foi lá porque ele fez um desenho que foi considerado ofensivo pela cabeça deles. Eles foram lá e mataram o cara. E muito pra minha infelicidade e a minha indignação, eu não falei nada a respeito, eu fiz questão de tentar ficar quieto ali, porque teve muita gente que meio que concordou com a ação dos terroristas. Falou, ó, não tá certo nem errado. Assim, o cara provocou também. E claro que o cara provocou também, tanto quanto o Milor Fernandes fazia no Pasquim, ou Enfio fazia no Pasquim. Só que ninguém lembra disso, né? O Pasquim, que seria uma versão aí, de alguma forma, do Charles Hebdo, naquela época da ditadura, e ninguém falava nada, era tudo legal, tudo bonito. Então você vê a falta de perspectiva que tem as pessoas. Agora, a gente vem aí com essa porcaria do politicamente correto, que parece que se a pessoa ficar ofendidinha, ela está correta. E não é bem assim. O mundo não é bem assim. Se eu estou ofendido, eu vou ficar correto. Imagina, tem gente que fica ofendido com tudo. Então é sempre essa falta de perspectiva. Parece que as pessoas esquecem, né? A comparação é muito correta de você pensar no Pasquim e no Charles Hebdo. É uma coisa assim de crítica social. E por que não ter crítica? A pessoa acha que se ela estiver ofendida, ela está correta. Como se tivesse algo na vida, algo no mundo que estivesse acima e distante de qualquer crítica. Pelo contrário, se nada fosse criticável, a gente não teria nenhum progresso no mundo. Sobretudo, as instituições políticas /religiosas, como é lá no Antigo Mundo. Porque na cabeça da maioria deles não tem diferença entre Estado e religião. Essa nossa ideia aqui, supostamente sofisticada, e que também não é tão correta assim o quanto deveria ser, não é tão lisa o quanto deveria ser, essa ideia de laicidade do Estado é quase que inexistente lá no Velho Mundo. E sempre esse argumento da maioria pacífica. Lembro até de alguns conhecidos que, assim que aconteceu a história lá do Charles Hebdo em Paris, eles falavam, mas veja bem, a maioria é pacífica. É claro que a maioria é pacífica. A maioria dos alemães também eram pacíficas. Isso não impediu que Hitler fez o que fez, né? A maior parte da população durante uma guerra é sempre pacífica. Isso é uma lógica, é lógico. Se a maioria não fosse pacífica, eles sequer existiriam. Imagina se a maioria fosse extremista, se a maioria fosse super agressiva, eles iam se autodestruir. Eu particularmente me senti muito afetado naquela história lá no atentado terrorista anterior que teve contra o cartunista, porque eu estava meses anterior naquela rua ali. Existe uma rua que fica, ou é aquela rua do lado que tem um bar chamado La Fée Verte, e é um bar famoso lá em Paris e tal, e foi bem ali. Então eu me senti, talvez por uma questão de meses, eu poderia estar lá. Então isso pra mim, né, na minha concepção, me deu aí uns tons de realidade maior. E cá entre nós, a França, o Paris não merece isso. Pelo contrário, em questão de política internacional, eles são bem tolerantes nessa ideia de acolher os imigrantes. Eu sei que não é bem assim, você pode falar, teve aquela questão da burca, etc. Mas, num termo geral, eles conseguem acolher muito bem os que vêm de fora. Pelo menos essa é a minha perspectiva, que passei algum tempo lá. Claro que mais como turista e tal, no dia a dia você vê, tem preconceito e tal, sempre tem. Mas, num termo geral, eles são muito mais tolerantes do que os Estados Unidos, por exemplo. Eles são muito mais tolerantes e menos puritanos do que várias outras nações aí. E eles conseguem lidar bem com essa política internacional. E o preço que eles pagam, parece, são esses ataques aí horrendos que estão tendo. Bem, essa foi meu desabafo aqui por hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.